Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu oro, invocando a manifestação do Senhor. Fala conosco, ministre em nossos corações, abra os nossos olhos. O Senhor possa, ó Deus, falar de uma maneira tão poderosa. O Senhor possa edificar a tua igreja. Edifica os irmãos. Dá a eles revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. O Senhor possa hoje trazer respostas. Respostas, meus irmãos têm colocado diante do Senhor. O Senhor possa hoje, ó Deus, trazer clareza, paz no coração deles. Ó Deus, libera uma porção de fé, para que eles cresçam em fé. Ó Deus, eu oro, para que eles possam crescer em revelação da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, está vendo? Tem gente que dá amém. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Repete comigo, fala assim, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e dura para sempre. Queridos, vamos lá, me ajuda com as crianças, precisamos de silêncio. Nos acusam de sermos uma igreja que fala da graça de uma maneira exagerada, da hipergraça. Fala que nós somos uma igreja, né, lá tudo pode. Fala que nós não somos uma igreja, somos a igreja da porta larga. Queridos, nós somos a igreja que prega as boas novas do Evangelho. Nós estamos aqui para anunciar o perdão do pecado, que está em Cristo Jesus. Quem crê diz amém. Então, entenda algo. Quem é que precisa de misericórdia? Aquele que não erra ou aquele que erra? A misericórdia é para quem? Para aquele que é perfeito ou para aquele que é imperfeito? A misericórdia é para nós. E a misericórdia e o perdão dos pecados é para nós que caímos e que pecamos. Eu não estou aqui estimulando você a pecar, não peque. Não é bom, tem consequências. Deus já te perdoou? Já te perdoou. De todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Mas a consequência, ela vem sobre você, ela vai recair sobre você. Não pegue, porque tem consequências, e consequências ruins. E é Deus também te amando, te ensinando, porque a disciplina nos faz bem. Amém? Mas entenda, o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia, é o que diz as Escrituras. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, Deus é rico em misericórdia. Olha só o que está lá no Salmo 118, verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Esse versículo, ele está exatamente no meio da Bíblia, sabia disso? Se eu não me engano, são 594 capítulos antes, aí tem o Salmo 118, e depois 594 capítulos depois, ou seja, é um capítulo centralizado, está no meio da Bíblia. E olha só, e o que diz no verso 8? Diz o seguinte: não confie em você, não confie no homem, busque no Senhor. Fala assim, o Senhor é o meu refúgio. Amém? Então, e o mais interessante de tudo é que no capítulo anterior, é o menor capítulo da Bíblia, o 117, e o 119 é o maior capítulo de todos da Bíblia. Então, assim, aí você pode falar, pastor, mas como que é isso? Realmente, quando foi escrito a Bíblia, não era dividido entre capítulos e versículos. Isso veio bem posteriormente. Mas Deus, Ele é um Deus de números e um Deus perfeito. E Ele coloca no meio da Bíblia,
um texto no qual nos ensina a buscarmos o Senhor e crermos que Ele é cheio de misericórdia e graça para todos nós. Amém? A mensagem central desse versículo é para nós não colocarmos a nossa confiança nos homens. Não confie em você. Nós passamos 21 dias orando pela família. Quantos aqui orou 21 dias pela sua família? Eu orei 21 dias pela minha família. E orei por você também, pela sua família. Na sexta-feira nós ficamos aqui, os pastores, nós ficamos orando a parte de manhã toda aqui, abençoando você, declarando que a sua família é bendita do Senhor. Mas olha só, quantos querem ter um bom casamento aqui? Levanta a sua mão. Talvez você pode falar, pastor, então eu vou me esforçar para ter um bom casamento. Olha, não vai dar certo, porque você vai estar confiando em você. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si próprio. É o que diz esse versículo. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Fala assim, é o Senhor que abençoa o meu casamento, a minha família. Homem nenhum consegue de si mesmo produzir algo de bom. A palavra de Deus diz que nada tem um homem se do céu não lhe for dado. Para você ter uma boa família, um bom casamento, filhos abençoados, você precisa do Senhor. Nós precisamos nos refugiar no Senhor. Amém? Agora vamos lá. Nós precisamos de confiar na bondade de Deus. Você tem algo que vai fazer com que você desfrute de uma vida abundante, é você crescer em revelação que Deus é bom. Fala assim, Deus é bom. Semana passada, queridos, me ajuda, ainda tem muita movimentação, me ajuda aí, servos, vamos fazer silêncio, me ajuda aí. Semana passada uma moça chegou para mim, estava dando aula no seminário, ela me achou lá, falou, pastor, o senhor está falando aí da bondade de Deus, estava falando sobre isso na matéria, ela falou assim, mas, pastor, tem hora que eu acho que Deus não é bom. E aí na hora, me veio uma palavra de conhecimento. Falei, olha, você não está achando que Deus é bom por causa desse anseio que você tem que ainda não se cumpriu. Que eu percebi que ela estava desejando algo e não se cumpriu. Falei, então quer dizer que você atribui a Deus bondade ou maldade é pelas circunstâncias ao seu redor? A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a bondade de Deus não está atrelada às circunstâncias ao seu redor, preste atenção. Eu estou te dando uma chave. A bondade de Deus não está atrelada às circunstâncias ao seu redor. O sol nasce para todos. Todos nós iremos passar um dia por tribulação. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala disso. Mas o Senhor é bom porque Ele te escolheu, você sendo ainda inimigo de Deus. Ele te escolheu. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos e pecadores. E falamos para Ele, falamos lá na cruz, crucifica, crucifica e crucifica. Então a bondade dele está atrelada em Ele nos escolher. E porque Ele é bom na sua natureza. Deus é amor e Deus é bom. O próprio Senhor Jesus disse, há um bom sequer. Deus é bom. Não há homem bom. Ele é bom. Mas olha só, o Senhor não nos manda confiar nele, sem dizer como é que nós podemos fazer isso. No Salmo 118 mandou nós confiarmos nele. Mas olha só o que diz no verso 1. Eu li para vocês o verso 8. Olha só o que diz o verso do 1 ao 4. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois,
Israel, sim, a tua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, à casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Então, por que nós podemos confiar no Senhor? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Fala isso para o seu irmão. Fala assim, meu irmão, você pode confiar no Senhor, porque a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, dura para sempre. Deus, Ele quer enfatizar a misericórdia dEle. A Bíblia enfatiza o tempo todo misericórdia, bondade e misericórdia. Qual que é o centro do Evangelho? A cruz do Calvário. O que é lá? Lá é a misericórdia, a graça de Deus manifestada para nós. Amém? Queridos, é tão importante você compreender essa verdade, porque ela vai determinar o tamanho da sua fé. Ei, olha o que eu falei. O tanto que você entende que Deus é bom, misericordioso, vai determinar o tamanho da sua fé. Quem crê que Deus é bondoso, fiel, a aliança que Ele fez com Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, e nós estamos em Cristo. Quando você crê que Ele é fiel a essa aliança, que Ele é fiel e Ele prometeu, que Ele é bondoso, quando você crê nisso, você tem fé. Obrigado pelo amém. Amém, obrigado. Então, quando você cresce nessa revelação, você cresce em fé. Você sabia que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 1, verso 3. Mas por que nós não vivemos as promessas de Deus? Porque muitas vezes nós não temos a fé apropriada para crer que Deus é bom. Se você tem a fé apropriada, se você está cheio de fé, a palavra de Deus diz que aquele que tem a fé como o tamanho de um grão de mostarda, ele dirá para aquele monte, saia daqui para acolá, e assim vai acontecer. Ou seja, esse problema que tenazmente te assedia, cresça em fé que Deus é bom e que Ele é misericordioso, gracioso para com você, e você vai desfrutar da vitória sobre esse problema. Diz amém. Há duas razões porque devemos louvar o Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, como diz o texto. E a segunda razão, porque nós devemos louvar o Senhor. A segunda razão é porque a sua misericórdia dura para sempre. Ô irmãos, talvez você está aqui me ouvindo, você errou hoje. Eu quero falar para você, a misericórdia do Senhor dura para sempre. De repente você dormiu mal, você errou com seu cônjuge, com seus filhos, você errou com o irmão, com o colega. Eu preciso falar algo para vocês. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por que se renova a cada manhã? Porque Deus já sabe que você vai errar amanhã. Fala para o irmão de seu lado, fala assim, meu irmão, eu sei que você não quer, mas é certo, amanhã você vai errar. Mas a misericórdia do Senhor está para você. Aleluia. Agora olha para mim, vamos fazer silêncio. Vamos lá, gente, comigo. A palavra misericórdia aqui é chesed em hebraico. Essa palavra significa, olha só o que ela significa no hebraico. Que é misericórdia. Misericórdia de Deus, ela significa amor de Deus, ela significa graça de Deus e ela significa bondade de Deus. Ou seja, essa palavra que nós lemos aqui no texto, no Salmo 118, misericórdia, ela tem 4 significados no português. No hebraico é um só, é chesed. Mas para nós, o que ela significa?
misericórdia de Deus, amor de Deus, graça de Deus e bondade de Deus. Quantos aqui precisam dessa misericórdia? Eu preciso da misericórdia, do amor, da graça e da bondade do Senhor. Em Efésios 2, 4, projeta para nós aí, Efésios 2, verso 4. Irmão, nós estamos aprendendo, viu? Aleluia. Nós vamos ficar bom nesse negócio, amém? Mas Deus sendo rico em... Deus é rico ou é pobre em misericórdia? Agora, quando Deus fala que é rico, Ele é rico para valer, sim ou não? Então, ou seja, Ele tem misericórdia transbordando. Oh, queridos, quando Adão pecou, o que Adão fez? Escondeu por quê? Porque ele não cria na misericórdia de Deus. Ele não conhecia a misericórdia de Deus. Ele não conhecia o amor de Deus. Ele não conhecia a bondade de Deus. Ele escondeu porque ele teve medo. Mas aí o que Deus vira para ele? Na sua riqueza de misericórdia: Adão, onde estás? Você está longe de mim. Você errou, mas não precisa correr de mim não. A misericórdia é disponível. Um animal foi sacrificado e cobriu a nudez de Adão. Então, desde o início, o primeiro ato de Deus para com o homem, mediante a um erro do homem, olha aqui para mim, queridos, não foi Deus lançando um raio e matando Adão, foi isso que Deus fez? E Deus falou, ó, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá. Deus não queria isso, mas ele não morreu instantaneamente, viveu muitos anos, na casa dos 900 na época. Mas olha só, a graça e a misericórdia de Deus é tamanha, que falou assim, olha, eu já tenho provisão. Por que Deus é misericordioso com você? Queridos, olha aqui para mim, não é pelo seu comportamento, até porque a misericórdia é para aqueles que erram. Então a misericórdia de Deus não está atrelada ao seu comportamento, ela está atrelada à obra da cruz do Calvário, porque Cristo Jesus, o homem perfeito, veio do céu e morreu em nosso lugar. Fala amém, irmãos. A misericórdia está atrelada à obra do Calvário. O homem perfeito morreu, o Filho de Deus morreu em nosso lugar. Ele tirou Barrabás. Barrabás estava programado para morrer. Você sabe qual que é o significado do nome Barrabás? Bar é filho. Barrabás é filho do pai. Naquela hora fala assim, Barrabás, sai daí. Você não merece, você merece a morte, mas sai daí, porque o meu filho vai morrer no seu lugar. Cristo morreu no nosso lugar. Por que você pode requerer a misericórdia? Por causa de Cristo. Por que você pode confiar na misericórdia? Porque Cristo é digno. Ele é digno. Ele foi fiel ao Pai até a morte. Ele foi fiel ao Pai. Falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai falou, não tem como. É só esse o caminho para você trazer salvação para a humanidade. Falou assim, então pronto. E ele se entregou à morte. Então por que você pode ficar tão firme na misericórdia? Porque Cristo garante ela por nós. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, Cristo garantiu a misericórdia por nós. Amém? Pastor, mas e o juízo de Deus? Deus é justo, pastor. Sim, Deus é justo. E Ele puniu todos os nossos pecados em Cristo lá na cruz. Ei. Deus é justo? Sim. Deus gosta do pecado? Não. Deus não tem parte com o pecado, Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Ele é completamente separado. Mas por que você pode ficar em paz? Porque a ira de Deus já veio sobre Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Houve trevas, densas trevas. A ira de Deus veio. Os nossos pecados estavam nele. Todos os nossos pecados estavam no Senhor. Por isso que Ele foi ao inferno. Nós é que merecíamos o inferno, mas Ele foi ao inferno. Mas no 3º dia ressuscitou, porque nele não havia nenhum pecado. E agora nós podemos confiar que Ele vai ser misericordioso por causa de Cristo. Porque a ira de Deus já veio.
a justiça de Deus foi feita. Fala comigo, fala assim, a justiça de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. Irmãos, vocês estão me entendendo agora? O tanto que a obra da cruz é linda. Eu não posso pregar outra coisa. Eu não posso pregar que você vai se esforçar e vai conseguir alguma coisa. Não! 1000 vezes não. Se você esforçar, você vai conseguir, vencer as suas tentações. Não! Porque a nossa obra é como um trapo de imundícia. Os seus atos de justiça para Deus é como um trapo de imundícia. É como um absorvente usado de uma mulher naqueles dias. Querido, eu tenho que valorizar a obra de Cristo. Ele é engrandecido, Ele é o centro, Ele é digno de louvor. O nome dEle é que está acima de todo nome. Então, nós recebemos a misericórdia por causa dEle. E ela dura para sempre, é só um dia. Seus pecados não é maior do que a misericórdia de Deus. As suas falhas não é maior e mais poderosa do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é mais poderoso do que todos os seus pecados, de toda a sua vida e de toda a humanidade. Aleluia, aleluia. Por que nós podemos confiar? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Ele levou sobre si a ira de Deus. E agora, para nós que cremos, nós temos a misericórdia, o amor, a graça e a bondade. Fala assim, eu tenho a misericórdia, o amor, a graça e a bondade, porque eu estou em Cristo. Não é isso que a Bíblia fala o tempo inteiro? Está aqui, você é esse envelope. Quando você creu no Senhor Jesus, creu com seu coração e confessou Ele com a sua boca, você está incluído em Cristo. Cristo é perfeito? Ele é digno? Ele perdoou os seus pecados? Tanto é que agora você é casa de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Sabe por que ele habita? Porque o sangue cobre os seus pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. A Escritura declara muitas vezes que Deus tem prazer na misericórdia. E é o que Ele pede. O que Ele pede a nós? Está lá, olha só. Que pratiquemos a justiça. Qual justiça? Amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Miqueias 6:8 diz que devemos praticar a justiça. Qual justiça que você acha? Ah, meus atos de justiça? Não, querido. Devemos praticar, sabe qual justiça? A fé na justiça que procede de Cristo. Qual que é a maior justiça? A sua justiça ou a de Cristo? Qual que é a justiça perfeita? A sua, com seus atos, ou o ato da obra, da cruz? O ato de justiça que procede de Cristo. Qual que é maior? O de Cristo ou o seu? Falou de Cristo. Então que pratiquemos a justiça, que possamos crer nela, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Deus é justo e Ele já executou a justiça em Cristo Jesus. A ira de Deus jamais virá agora sobre nós que somos filhos. Preste atenção. Nós estamos no tempo da graça. Essa é a dispensação atual. Um dia virá a ira de Deus, sim ou não? Sim. A grande tribulação vai ser a ira de Deus, vai ser o juízo de Deus, mas não é para os filhos. Fala assim, graças a Deus. A igreja vai ser guardada. Se você crê no arrebatamento, no pré-tribulacionista, que todos serão arrebatados antes, glória a Deus. Se você crê que ainda haverão filhos de Deus aqui durante a grande tribulação, você será guardado do juiz de Deus. O juiz de Deus virá no mundo, para aqueles que rejeitaram Ele, não sobre os filhos. Nós somos guardados pelo Senhor, amém? Nós somos guardados pelo Senhor. A ira não virá sobre nós. Nós somos filhos amados de Deus. Olha só, a palavra de Deus diz
Digam os remidos do Senhor que Ele é bom. Fala assim, o Senhor é bom. Você sabia que um dos nossos chamados, que a palavra de Deus diz, que os remidos devem dizer que o Senhor é bom. Um dos nossos chamados é amanhã. Ei. Amanhã, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, proclamar que Ele é bom. Primeiro questionamento do diabo para o homem qual foi? Deus está escondendo você, tem algo de bom nessa fruta do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que a serpente quis gerar no coração de Eva. Que Deus não é bom assim. Que Deus estava privando Eva e Adão de algo bom. Não, querido. Deus estava privando eles de algo muito ruim. Que é andar na independência. O diabo sempre quer questionar a bondade de Deus. Quais são os piores dias nas nossas vidas? O pior dia na nossa vida é quando você crê que Deus é bom. Porque aí o que vai te restar? Qual que é a sua esperança? Se Deus, que é o Todo-Poderoso, não é bom, o que te resta? Você está enrolado. E o diabo quer falar em nossos corações que as circunstâncias que estão ao nosso derredor mostra o caráter de Deus, mostra que Ele não é bom. Não! Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Independente da circunstância, Deus é bom. Deus não lança sobre nós enfermidades. Nós estamos na nova aliança. Ele não quer o mal para nós, porque a ira de Deus já veio sobre Jesus Cristo. Deus, Ele tem para nós bondade disponível. Olha só, projeta para mim Efésios capítulo 1, verso 3. Diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. É com toda sorte de juízo e maldade? Com toda sorte de ira? Não, nós somos abençoados. Deixa para mim, projeta aí para nós, Efésios capítulo 1, verso 3. Que nós somos, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. O Senhor é sempre bom. Deus nunca lança doença sobre os filhos. Tanto é que Ele fala. Jesus, Ele lançou doença para alguma pessoa em Israel quando Ele estava aqui? Não, muito pelo contrário. Ninguém ficava enfermo diante de Jesus. Ninguém. Se passasse um morto na frente de Jesus, Ele iria ressuscitar. Ele colocou a enfermidade em Pilatos. Ele colocou a enfermidade em Barrabás, em Judas. Não. Em todo o tempo Ele veio para curar. Deus é bom. Ele não manda doença. Ele não manda praga sobre os filhos. Mas aí você pode falar, pastor, mas e o dilúvio? Pastor, como que você fala do dilúvio? O dilúvio então foi bondade de Deus? Sim, foi bondade de Deus. Nós já ensinamos isso no passado aqui, em outras pregações. Que lá em Gênesis, no capítulo 6, diz que os filhos dos homens se relacionaram com, as filhas dos homens se relacionaram com os filhos de Deus. No Velho Testamento, quando usa a expressão filho de Deus, está falando de anjo. Então, ou seja, os anjos caídos relacionaram com mulheres. Está lá em Gênesis capítulo 6. Tanto é que daí surgiram os nefilins, os gigantes. Uma outra espécie na qual não era a criação de Deus. E se propagou. Então, quando veio o juízo, era Deus preservando a única família que ainda era humana na terra. Que não era essa besta, que era uma outra criação. Tanto é que o anticristo é uma criação. O anticristo não é um homem normal. Ele é uma criação maligna. E naquela época, estava, toda a terra existente naquela época, todo o povo existente naquela época, estava corrompido. O que Deus fez? Salvou quem? Noé e a sua família, que eram os únicos ainda que não eram corrompidos. Ou seja, graça de Deus. Era Deus salvando a humanidade.
Fala para esse irmão do seu lado, fala assim: meu irmão, Deus está salvando a humanidade. Em todo o tempo Ele é bom. Amém? Olha só, Deus é bom em todo o tempo. No Salmo 107, verso 1 e 2 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Digam-no os remidos, nós somos os remidos. Cabe a nós falarmos que Ele nos resgatou, que Ele nos salvou das mãos do inimigo. Nós somos um redimido. Nós estamos aqui para anunciar as boas notícias. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para o irmão aí do seu lado, fala assim: meu irmão, você está aqui para falar da misericórdia de Deus. Que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Nós estamos aqui para declarar a bondade dEle, a graça dEle. Agora, com certeza o diabo não quer isso, e ele quer nos convencer que Deus não é bom. E quando ele faz isso, quando você não crê na bondade de Deus, você não tem fé. Quanto mais você cresce em fé, mais revelação você está tendo da bondade de Deus. Então, o que eu recomendo você? Vamos colocar uma coisa prática. Deixa eu trazer uma praticidade para você. Amanhã, quando você for orar, você vai meditar na graça de Deus em ter te escolhido, ter te salvado da onde você estava, naquele belo dia que você encontrou Jesus. Você vai meditar e entender que você não merecia. Tem pessoas que estão aqui me olhando agora, que cometeram pecados horrendos, mas mesmo assim, um dia, Deus, sabendo de tudo isso, foi lá e te alcançou. Outros aqui negaram e amaldiçoaram irmãos que foram pregar para você, mas um belo dia você aceitou e falou assim: eu aceito Jesus Cristo. Ou seja, você não merecia. Medita nisso. Você quer desfrutar de uma fé sadia e crescer em revelação do Senhor, da bondade dEle? Medita no quanto você não merecia e no quanto Ele é bom. Todos os pecadores que se chegaram a Jesus com esse coração foram salvos, abençoados, curados, transformados. Quem é que não recebeu? Quem é que não teve fé nenhuma? Aqueles que se achavam bons, justos e perfeitos, que eram os religiosos da época. Eles não achavam que mereciam. Quanto mais você medita na graça de Deus, de ter te escolhido, te separado, mais fé você tem. Amém? Eu até coloquei no meu Instagram, irmãos. Recomendo que você assista. Coloquei hoje no Stories 4 vídeos que eu falo sobre a bondade de Deus. Eu até estava ouvindo hoje 4 videozinhos para você meditar na bondade de Deus. Assista, ouça. Amanhã, 20 minutinhos. Gasta tempo nisso. Quanto mais você gastar tempo nisso, mais paz você vai ter na sua alma, mais saúde mental, mais fé para apropriar das bênçãos de Deus. Amém? Então, olha só, uma forma de os redimidos do Senhor declararem a sua bondade é confessando o Salmo 136. Projeta para nós aí o Salmo 136. Salmo 136. Olha só o que diz o Salmo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele com o entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fala assim: a misericórdia do Senhor dura para sempre. E quanto mais você medita na misericórdia de Deus na sua vida, mais você tem misericórdia para com seu cônjuge. Você quer ter um bom casamento? Medita na misericórdia de Deus.
Quanto mais você desfruta da misericórdia, mais você é misericordioso com seu cônjuge, com seus filhos, e desfruta de uma família abençoada. Qual que é o grande problema? O grande problema é quando falta a misericórdia, a bondade, o amor, a graça no casamento. Quando nós entendemos essa verdade, nós desfrutamos de uma família abençoada. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, a sua família é cheia de misericórdia, amor, bondade e graça de Deus. Aleluia. O irmão do teclado não veio hoje, né? Tem alguma coisa que pode dedilhar um violão aqui? Cadê o pastor Alessandro? Para nós encerrarmos aqui. Vamos fazer silêncio? Pastor, mas o que eu estou passando foi eu que criei. O problema que eu estou vivendo foi culpa minha. O que eu estou colhendo hoje é culpa minha. Mas está lá no Salmo 23. Ainda que eu, com as minhas pernas, vá para o vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você errou? Creia que Deus tem misericórdia para você. Pastor, eu que tomei a decisão errada. Então creia que a misericórdia está lá também. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Misericórdia para quem erra. Guarda isso. A palavra de Deus diz no Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Prova e vê que o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor é rica. Lamentações 3:23 diz que a misericórdia do Senhor é tão rica que ela se renova a cada manhã. Por que ele coloca isso, irmãos? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Para falar para nós que não tem como a gente gastar. Você pode usar de hoje, mas amanhã de manhã tem misericórdia de novo. Você gasta amanhã tudo, mas depois da manhã a misericórdia está na sua porta. Está na nossa porta. Queridos, é tão impressionante que a primeira inspeção de porta foi lá Caim, quando Caim matou Abel. O Senhor falou assim: olha, já está para você, a provisão já está na sua porta. Ou seja, a misericórdia estava para ele na porta, bastava ele crer. Ele que, irmãos, eu estou falando algo aqui que não está na sua revista não. Você quer download para você aqui agora. Caim matou Abel, o que Deus falou? Misericórdia está aí na sua porta. O sacrifício já está aí, preparado para você. Mesmo errando dessa maneira, Adão errou, misericórdia teve, porque ele creu. Tanto creu que ele colocou o nome da esposa dele de Eva, ser vivente. Depois do pecado ele colocou o nome Eva, ser vivente. Ele creu que Deus estava dando vida para ele, apesar do erro dele. Oh, queridos, nós precisamos de crescer nesse entendimento. Mesmo no dia difícil, o Senhor é bom. No mundo vamos ter aflições, mas o Senhor é bom. Quando nós, vamos fazer silêncio? Me ajuda aí, queridos. Quando nós compreendemos a bondade de Deus e a glória dele se manifesta. Davi foi alguém que provou da bondade de Deus, sim ou não? Davi errou, matou Urias, um soldado fiel. Colocou ele para morrer na batalha, que ele tinha adulterado com a mulher dele. Davi é alguém que pode falar de misericórdia, sim ou não? E o que a Bíblia diz para esse homem que errou? Um homem segundo o coração de Deus. Não, vem cá. É o homem que mais conheceu de misericórdia. Davi estava no tempo da lei, mas ele vivia na dispensação posterior, que era da graça. Davi era alguém que estava vivendo na época da lei, mas ele já vislumbrava a graça. Nós estamos na graça e devemos vislumbrar o reino milenar. Mas volta para cá. Davi errou feio.
Mas Deus ainda falou o que para ele? Homem segundo o meu coração. Errou como pai, errou como rei, errou como amigo, errou. E o Senhor falou que ele era um homem segundo o coração dele. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Você sabe o que Deus quer que nós possamos ter escrito aqui em nosso coração? Que Deus é bom em todo o tempo. Você quer crescer em Deus? Deixa essa semana, não estou profetizando isso, mas sabemos que acontecem coisas ruins durante a semana, situações ruins. Quando acontecer, você fala assim: Deus é bom. Isso aqui não é obra de Deus, e Deus é bom. Ele vai mudar essa circunstância, porque Deus é bom. O mundo espiritual vai parar. Mas como? Algo de ruim está acontecendo? Você vai levantar e falar assim: Deus é bom. Isso aqui não é obra de Deus, porque Deus é bom. E Ele vai mudar essa situação. Não com base no meu comportamento, com base na minha fé, que Ele é bom. Que Cristo cumpriu toda a justiça. E eu creio que eu sou filho e herdeiro de Deus. Olha aqui para mim. O filho pródigo fez alguma coisa de bom? Ele teve que melhorar, consertar, juntar o dinheiro e voltar para o pai. Falou: pai, está aqui o dinheiro que eu peguei, estou devolvendo. Que essa é a justiça do homem, sim ou não? Me perdoa porque eu peguei o dinheiro aqui e gastei de maneira dissoluta. Não, o que o filho pródigo precisou de fazer? Ele creu: o meu pai é bom, até com os funcionários, eu vou voltar para a casa do meu pai. É isso que Deus espera de nós. É quando nós tributamos bondade a Deus, nós o glorificamos, nós o exaltamos. E o mundo espiritual não suporta ver um filho de Deus exaltando Ele no dia mau. Aí nós vamos tributar toda a honra, toda a glória e todo o poder e falar: Ele é bom. O que está acontecendo aqui não procede dele, porque Ele é bom. Aleluia. Oh, queridos, você sabe, vou resumir aqui para você. Estamos avançados de tempo. Quando foi se construir o templo, os sacerdotes, os levitas vieram cantando. O que eles estavam cantando? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que aconteceu depois disso? A nuvem da glória encheu e a presença. Davi louvava e louvou durante 40 anos, ininterruptos, em todo o tempo. Rendei graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Presença de Deus. Você quer ter presença de Deus? Presença de Deus. Presença de Deus. Comece a declarar que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Em outro momento também, a bondade de Deus nos dá vitória. Quantos querem ter vitória? 2 Crônicas, capítulo 20. O exército de Deus, os hebreus estavam cercados pelos inimigos. Deus foi, deu uma direção. Olha, vocês vão louvar a Deus. E o povo de Deus começou a louvar e declarar que a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus é bom. Na medida que eles começaram a louvar e adorar a Deus assim, sabe o que aconteceu? Aquele exército que estava cercando os hebreus, os judeus, eles entraram em confusão entre si e eles fugiram e perderam a guerra sem o povo de Deus botar uma mão na arma e lutar. Queridos, olha aqui para mim. Talvez amanhã, essa semana, daqui a um tempo, tenha circunstâncias difíceis. Entra para dentro do seu quarto e começa a agradecer a Deus e falar que Ele é bom. Sabe o que vai acontecer?
você vai ter vitória sobre as circunstâncias. Vai acontecer algo que você não pensou. Vai acontecer algo que você não via saída. Mas Deus vai fazer uma saída. Se necessário for, Ele vai abrir o mar para você passar. Se o mar não abrir, você vai andar por cima das águas. Se necessário for, o sol para. Mas tributa bondade a Deus, misericórdia, que Ele é bom, amoroso, misericordioso e gracioso. A equipe de louvor pode subir aqui em cima, por favor. Na medida que você rende graças e declara que Ele é bom, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repete comigo, fala assim: eu rendo graças ao meu Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, de eternidade a eternidade. Oh, querido. Você quer encher da glória de Deus na sua vida? Renda graças ao Senhor. Declara que Ele é bom. Você quer ter vitória na sua adversidade? Declara que Ele é misericordioso, gracioso, bondoso e amoroso. Você quer desfrutar de bênçãos financeiras, bênçãos na sua casa, bênçãos no seu casamento? Declara essa verdade. Vocês estão me entendendo hoje? O que o Senhor quer falar conosco? Ô irmãos, eu estou sendo tão abençoado aqui. Deus é bom em todo o tempo, porque essa é a sua natureza. O que ativa a bondade de Deus não é o seu bom comportamento. Ele é bom. E olha só, vocês já escutaram essa história, mas eu vou falar algo aqui que pode encaixar com a sua vida hoje. Existia um rei, e esse rei tinha ali um servo que ficava o tempo inteiro com ele. E esse rei decidiu sair para caçar, só ele e o servo. E chegando lá, na mata, andando num lugar distante, caçando lá, de repente uma tribo de canibal pegou eles. Perdão, tem tempo que eu não conto essa história, faltou, né? Um dia antes, esse servo do rei estava lá trabalhando, preparando lá um cordeiro, limpando o cordeiro, cortando lá com a faca, pum, cortou o dedo, perdeu o dedo. E esse servo tinha uma característica que ele falava o tempo inteiro, que Deus é bom. Toda hora falava que Deus é bom. Era a marca registrada desse servo. Deus é bom. E aí quando ele cortou o dedo, os outros servos e o rei ficou esperando que ele ia reclamar, porque estava lá fazendo a comida para o rei e perdeu o dedo. Aí perguntou o rei, falou assim: mas e aí? Você fala que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é cheio de graça, misericórdia, agora você perdeu o dedo. O que você vai falar? Ele falou: Deus é bom. Mas você perdeu o dedo. Deus é bom. Ei, talvez você perdeu o dinheiro. Deus é bom. Talvez você perdeu temporariamente seu casamento. Fala para Deus que Deus é bom. Talvez você perdeu temporariamente o seu filho para o mundo, mas declara: Deus é bom. Pessoas virão ao nosso derredor querer saber de uma resposta nossa no dia mau. E esse servo, no dia mau, falou o quê? Deus é bom. Ele estava lá. Não é bom esse sinal, né? Vamos colocar esse dedo aqui então. Melhor, né? Esse aqui não é legal. Vamos lá. Estava assim. Sim, pode. Perdeu. Para bom entendedor, pingueleta. Perdeu o dedo. Foi caçar. Aí voltou no outro dia. Passou os dias. Foi lá caçar com o rei. E aí a tribo de canibal cercou lá. Aí no que cercou, ainda está faltando um negócio ainda, não está? Acho que está faltando uma história. Só sei que é o seguinte: cercaram, eu vou mudar a história aqui. É uma história diferente aqui para o recanto. E aí o rei se afastou um pouco do servo, ficou o servo sozinho. E aí quando o canibal cercou o servo, os canibal falou: vamos comer esse homem aqui agora. Vamos assar ele. Pegou ele, colocou lá para assar ele. Aí quando eles começaram a examinar,
viram que o servo tinha só 4 dedos na mão. Aí eles falaram: nós não podemos comer animal com defeito, gente com defeito, solta esse servo. E aí ele vai e encontra o rei. A história, já mudei tudo aqui, né? E ele encontra o rei, e o rei falou: nossa, eu vi que você foi pego lá pelos canibais, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim: Deus é bom, ainda bem que eu tinha só 4 dedos, os canibais me soltaram. Deus é bom, irmãos, até me salva quando eu vou contar a história, e muda a história. Deus é bom. Deixa eu falar algo para você, trazendo aqui para a sua vida. O que é que você perdeu? Vou falar uma palavra de conhecimento aqui. Tem gente que perdeu amizades, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porque aquela pessoa estava te prendendo. Tem gente aqui que perdeu dinheiro. Sabe por quê? Porque aquela empresa não era para você estar lá. Deus abriu uma porta maior, não é assim? Urias, Uziel, é uma maravilha. Liberei palavra para 3 aqui, para Uzias, para Urias e para Uziel. Uma porta se fechou, né, Uziel? Mas é porque Deus tinha uma outra muito maior para abrir na vida dele. Isso aqui é milagre. Em todo o tempo, Deus é bom. Talvez, jovens, tem uma pessoa que saiu da sua vida, uma mocinha ou um rapaz, bem provável, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Se você estivesse continuando ao lado dessa pessoa, você poderia destruir o seu futuro. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Queridos, vamos ficar de pé agora. Olha aqui para mim. Faça silêncio. Preciso falar uma coisa aqui para vocês. Olha aqui para mim. Olha para mim. Você é resposta de oração para alguns aqui. Quando foi para vir para cá, há 4 anos atrás, eu tinha acabado de adquirir uma casa, e era no mês, eu estava em dezembro, em janeiro eu iria entrar para a casa que eu tinha comprado, que era a casa dos sonhos da família. Aí eu só que era tem um irmão aqui que é do Botânico, casal. Você lembra? Anunciamos, comemoramos, todos estavam alegres. Só que a casa é 27 quilômetros daqui. Casa dos sonhos. Meus filhos choraram de alegria, família contente, todos ali alegres. Deus é bom, irmãos, Deus é bom. A casa dos sonhos, Deus me deu. Deus é bom, a vista para a cidade, um condomínio fechado. Deus é bom, a casa é linda, do jeito que eu escolhi, no lugar que eu escolhi. Deus é bom, a casa é maravilhosa, Deus é bom. E eu pulando de alegria, Deus é bom, contando para todo mundo. Aí o pastor Luiz, homem de Deus, ungido, falou: olha, vamos fazer uma mudança nos prédios. E todos os prédios davam para eu continuar morando naquela casa, só tinha um que eu não podia morar lá. Qual? Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom! Olha para o lado aí, você vê o tanto de gente. Está aqui a prova, Daniel. Deus é bom! Cheguei lá e falei: Deus, está aqui a casa, é do Senhor. Eu sou seu pastor, fui chamado pelo Senhor e a casa é sua. Pode ficar com ela. Vim para cá. E olha só o tamanho da casa hoje. Deus é bom em todo o tempo. Depois Deus me deu um apartamento. Eu ainda vou para casa, mas o apartamento me atendeu de uma maneira sobrenatural. Todo decorado. Deus falou: filho, você me deu uma casa limpa, mas eu vou te dar um apartamento decorado, mobiliado, com os melhores eletrodomésticos que tem, com um arquiteto. Deixa eu falar algo para você. Eu te desafio essa semana, no meio da dificuldade. Essa mulher de listrado aí, de óculos, você, Deus me fala que você está passando talvez por uma luta, de óculos aí, camisa listrada de preto, do lado desse homem grande aí, quer declarar, você vai olhar para a adversidade
E você vai declarar: Deus é bom. E Ele vai mudar a história. Vai aplanar os lugares. Você vai desfrutar de bondade. Apesar das adversidades. Tem luta? Tem, pastor, muita. Mas Deus é bom. Você não vai reclamar, não vai murmurar e vai declarar amanhã: Deus é bom em todo o tempo. Agora eu preciso falar algo para vocês. Nós vamos ter a ceia. Olha aqui para mim, queridos. O teto da igreja caiu. Não é uma notícia boa. Mas eu preciso falar algo para vocês. Anote. Anota aí. Sou profeta, anota aí. Quando abrir o prédio lá novo, lindo, nós vamos pisar na cabeça do diabo. Vai estar cheio o culto de gente. Nós perdemos prédio, dinheiro, tijolo. Isso aí não importa. Mas sabe o que é o melhor? Vai estar lotado de gente. Lotado de gente. Lotado de pessoas. Um avivamento a praça da Bíblia vai viver. Falei para o pastor André, que é meu concunhado, casado com a irmã da Leandra. Falei: olha, Deus vai fazer algo na vida daquele irmão. Anota aí também, vocês vão saber. Deus vai dar uma nova unção para ele, poderosa. Poderosa. Porque Deus levanta Davi colocando Golias. Um Golias apareceu. Mas Deus vai fazer do André um Davi. Ele vai vencer essa adversidade e vai sair muito mais forte. Anota, escreve. Depois vocês vão lá, depois de pronta a igreja vai estar linda, abençoada e lotada de pessoas. Mas eu preciso falar algo para vocês. Olha aqui para mim. Hoje é dia de ceia, mas hoje nós também fizemos um compromisso e nós oramos por isso. Você que está nos visitando, você não é responsável por isso. Você não precisa de ofertar para esse propósito. Mas eu quero desafiar você que é dessa casa. Pastor, mas é lá na praça, não tem a ver comigo. Não, tem tudo a ver, nós somos uma família. Mexeu com um, mexeu com todos, né? Tem um bordão desse aí no mundo. Mas ele serve para nós. Quando tem um povo que está triste, que estava, mas já está alegre no Senhor. Porque perdeu o lugar de reunião deles. É ruim, sim ou não? Imagina você passar aqui na Mangalô e de repente ver esse prédio no chão. Não vai dar um aperto no coração, sim ou não? Vai. Você teve experiências boas aqui. Irmão, vamos fazer silêncio. Eu quero desafiar você a participar, a semear. Eu estou aqui fazendo a minha semeadura. Estou devolvendo meu dízimo e uma oferta. Pastor, eu sou obrigado? Não, não faça isso não. Mas eu só preciso te falar uma coisa. Deus ama quando você crê que Ele é bom. Deus ama em ver os filhos tendo o mesmo coração, o mesmo espírito e pelejando a batalha por outros irmãos. Deus ama quando você não ama o dinheiro seu e é capaz de dar generosamente e ofertar por uma causa justa, porque um local de reunião é um lugar de bênção. Eu quero desafiar você. Nós vamos passar um vídeo agora, 5 minutinhos. Vamos passar um vídeo aqui. Eu lembrei que tem um vídeo aqui. O teto dessa igreja desabou em Goiânia enquanto... Vamos lá, passa aí para nós. Pode passar, Marcelo, pode liberar. O teto dessa igreja desabou em Goiânia enquanto O teto da igreja Videira aqui na Vila Nova desabou Isso na manhã aconteceu de só hoje. pelas paredes Eram dessa lateral da 6 estrutura. operários. Tá vendo isso aqui, ó? São aquelas placas Houve aqui que um são desabamento solares. do telhado, né? Nós estamos aqui para prestar o apoio ao pessoal da igreja, né? A gente preza muito resguardar as vidas das pessoas. A gente está isolando aqui todo o perímetro e avaliando aqui o que pode ser feito para amenizar aqui essa situação. Claro que nós lamentamos o que aconteceu aqui, mas é necessário ser espiritual. Nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual pelas famílias. E não temos dimensão do que Deus está fazendo nessa cidade. Aconteceu
Na época nós estamos jejuando pela família. Uma grande empreitada de batalha espiritual em favor das famílias dessa nação, dessa cidade. E o diabo nos atacou, mas não pode nos tocar. Ninguém se machucou. Pequeno arranhão aqui, mas nada. Isso aqui é só coisa material. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus vai nos dar um lugar melhor e mais poderoso. E se o inimigo tentou nos envergonhar aqui, eu proclamo que aqui vai ser um lugar de uma glória muito maior ainda. Portanto, meus irmãos, é hora de nós nos unirmos. Agora, nós vamos dar uma resposta em oração. E eu quero convocar você para se indignar em oração por aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, nesse prédio aqui. Eu tenho certeza, no meu espírito, que o que está acontecendo é uma revolta espiritual, mas isso é um bom sinal. É sinal de que o inimigo, que é só um reagente, ele não começa nada, ele só reage, ele já viu no mundo espiritual que algo muito grande, poderoso está acontecendo. E ele reagiu, só isso. Mas nós estamos firmes, sabemos quem somos, para que fomos chamados, vamos fazer diferença nessa cidade, nessa nação. E a glória do Senhor vai se manifestar em uma medida muito maior e muito mais poderosa. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos juntos e esse é só o começo, porque um grande mover está diante de nós. Esse é o ano da restituição, das coisas novas, e nós vamos ver o poder de Deus se manifestar mais uma vez, no nome de Jesus. Não vamos desanimar nem desistir. Vamos avançar. Porque isso aqui é um lugar de oração, é um lugar de salvação, de restauração de vidas. Por isso, vamos voltar com certeza. Esse é o momento de nós sermos nós estarmos unidos, de nós nos unirmos como igreja, unirmos em amor, em unidade. A resposta que nós vamos dar no mundo espiritual é que nós vamos ganhar mais almas para Jesus, é que nós vamos levar o evangelho a mais pessoas. Irmãos, presta atenção, o evangelho da graça é o evangelho dos últimos dias. São dias onde o diabo se levanta para, de alguma maneira, tentar nos calar, nos resistir, mas nós não vamos calar, nós vamos perseverar. Cristo vai ser glorificado diante de toda essa situação, diante de toda essa circunstância, Deus vai ser glorificado. Amém? Você crê nisso? Estamos de pé! Isso aí, igreja se reunindo em outro local. Aleluia. Queridos, está aqui se você quiser ofertar. Deixa o projeto aí. Tem no envelope também se você quer fazer uma oferta. Erga a sua mão, os servos vai até você. Oh, irmãos, é só uma oportunidade. Olha aqui. Havia uma multidão com fome. Um jovenzinho se levantou. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos do Senhor alimentou a multidão. Era o quê? Uma oportunidade.
não quer dar, não dê, e você não é amaldiçoado aqui, viu? Pastor, não gosta de dar dízimo, não gosta de ofertar, aqui o devorador, não, você é da velha aliança, você é abençoado, você quer nascer de novo. Só que eu quero chamar você para você manifestar a natureza de Deus, que é generosidade. Participe com o valor que tiver proposto no seu coração. Erga para o alto a sua oferta. Se você quiser fazer o Pix, você pode fazer por essa chave Pix. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu abençoo essas ofertas. Oh Deus, nós nos posicionamos como igreja, porque eu creio que haverá um avivamento naquele lugar. Eu creio, ó Deus, que o pastor André e os líderes e discipuladores da Praça da Bíblia vão viver os melhores dias da vida deles, ministeriais, a partir desse tempo. Porque sabemos, ó Deus, que onde o diabo ataca é porque haverá um grande mover de Deus. E nós sabemos que nós somos a igreja nunca para, ela avança. Eu oro abençoando essas ofertas e quero profetizar que irmãos que estão ofertando aqui, nessa semana mesmo, já vai ver milagres acontecendo. A 30, a 60 e a 100 por 1. Quero declarar, ó Deus, que eles irão ver o Senhor, ó Deus, derramando de bondade, misericórdia e graça sobre eles. A prosperidade ser chegando a cada um deles. Abençoa cada uma dessas ofertas. Abençoa cada um dos irmãos que são dizimistas fiéis. Quero declarar que a bênção do Senhor está sobre eles. Eu abençoo cada um desses dízimos e declaro, ó Deus, favor do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Traga aqui à frente o seu dízimo e a sua oferta. Aleluia. Aleluia. Queridos, quero dar só um testemunho aqui da mãe da Sidney. Cadê a mãe da Sidney? Cadê ela? Está aqui. Semana passada eu fiz um desafio no valor de 5 mil reais. Era isso que eu falei, ó, tem gente que está precisando de 5 mil. E ela foi e ofertou algo aqui. Não sei como que foi. Só sei que na hora que eu falei, ela creu. Falou, eu vou ser essa que vai ser abençoada. Ela ganhou 5 mil que ela precisava. Ela ganhou mais dinheiro para acertar as coisas que precisava acertar. E ganhou o dinheiro para ela ofertar hoje. Só porque ela creu. Você tem que crer que quando você semeia aqui para o reino de Deus, Deus vai pegar a sua semente e multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Aleluia. Vamos agora. Tem alguém aqui que está sem o elemento da ceia? Os dizimistas estão aqui, né? Querendo receber oração. Eu orei por vocês, mas deixa eu orar de novo. Pai, eu abençoo esses dizimistas fiéis. Povo que tem sido fiel. Sabemos, ó Deus, que na nova aliança o dízimo ficou na velha. Na nova nós devolvemos, porque nós não fazemos por obrigação, nós fazemos com alegria. Eu quero declarar, ó Deus, que eles têm feito com alegria, devolvido o dízimo e ofertado, indo muito além. Eu quero declarar que a bênção do Senhor está sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua renda e o seu trabalho. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Alguém está sem os elementos da ceia? Nós vamos encerrar com a ceia agora. Alguém está sem? Tem uma, a Clara, está sem o elemento da ceia. Só isso. Entrega lá para ela, Marcos, para Clara. Pega o pão. Vamos fazer silêncio, irmãos. Essa movimentação. Vamos fazer aqui uma oração. Repete após mim. Fala assim: este pão é o corpo do meu Senhor Jesus, que foi moído na cruz no meu lugar. Ao comer deste pão, eu como vida. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor, e eu faço parte da igreja do Senhor. Ao comer deste pão, eu desfruto de provisão, de alimento, em nome de Jesus. Erga o cálice e fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao tomar deste cálice, eu desfruto do perdão dos meus pecados. Eu sou
perdoado, justificado, santificado, purificado. Ao tomar deste cálice, eu declaro que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, que a bondade de Deus está disponível para mim, que o amor de Deus está para mim todos os dias da minha vida, e que eu sou cheio da graça de Deus, que a graça de Deus, o favor de Deus está disponível para mim, para minha casa e a minha família. E eu declaro que eu sou abençoado, a minha família é abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Feito isso, você está abençoado para desfrutar de uma noite de sono, sono dos justos. Declaro uma semana poderosa, abençoada. Declaro que a sua família, a sua casa vai desfrutar dos melhores dias da sua vida, porque esse é o ano da restituição, esse é o ano de algo novo a ser feito. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.